Olá, e nessa aula nós vamos falar sobre a expulsão dos judeus. Nós vamos apresentar um mapa para você entender por onde os judeus passaram, né, do ano 1100 ao ano 1600, os países onde a comunidade judaica se estabeleceu, se formou, até o período de 1600, que é onde nós seguimos aí com as próximas aulas. Bom, eu recebo aqui o professor Paulo Matos, seja bem-vindo, Nachshon. Shalom, shalom, é um grande prazer estar aqui, Shimon, você que nos assiste. Podemos seguir agora com o nosso mapa. É interessante, professor Paulo, os judeus eles não se ativeram apenas à Península Ibérica. Claro, eles justamente. caminharam por toda a Europa e norte da África, né, desde o Egito até o Marrocos. Com a destruição do Segundo Templo no ano 70, nós podemos ter a dimensão dos territórios onde os judeus emigraram, né, para onde eles foram após o ano 70, e com o decreto do imperador Adriano no ano 135. Os judeus foram forçados a deixarem o território ali da Judéia, ok? Isso, muito bem. Professor, então nós temos ali, ó, Portugal, Espanha, e aí dali os judeus foram para muitos outros lugares, Tem né? umas datas mais antigas ali, ó, veja bem. Esse é um mapa no qual eles começaram a se estabelecer em comunidades, né, de forma mais massiva e mais forte. Ali na Germany, né, que quer dizer Alemanha, na atual Alemanha, em 1100, veja, ó. E aí eles permaneceram. O que se consolida é essa comunidade de judeus askenazes, né? E aí eles conseguem permanecer, já está um pouco mais longe da Inquisição, mas é uma comunidade, como nós já falamos em outros vídeos, em menor quantidade. A grande parte dos judeus nessa segunda dispersão, elas foram para Sefarad, Península Ibérica, né? E aí você vai vendo, ó, França, quando eles vão descendo e se misturando ali, como nós havíamos falado, aos visigodos, e Espanha depois ali, ó. Agora, veja, algo muito importante, 1497, Simão, ali, ó, tá vendo? Tem uma setinha que aponta pro outro lado do oceano. Que aí entende? Era um mundo novo, né? Que é quando eles começam a ter mais presença. Esse mundo aí, né? Isso, é quando eles começam a ter mais presença. As setas elas vão apontando para baixo ali, onde é o atual Marrocos, a Tunísia, onde é a Líbia, né? Onde você vai vendo que essa presença ela vai se intensificando. Existe a história de um cristão novo chamado Gaspar da Gama, né? Que nós já falamos outrora. Mas eu não falei uma informação muito importante. O Gaspar da Gama, ele sai, a família dele vai sair justamente dali, da Polônia, entendeu? A família dele sai da Polônia e ele é encontrado na Índia. Entendeu? Quando força uma conversão dele e leva Dom Manuel I, né? Mas os registros datam, ou seja, que ele esteve na Polônia ali por volta a família dele entra na Polônia por volta do ano 1349, Shimon. Entende? Então se vai descendo numa busca para se estabelecer religiosamente. E nós temos ali, ó, áreas de expulsão e áreas de onde eles se estabeleceram. Justamente. Em 1492 há uma seta, você pode ver na Espanha, localiza aí. Isso. A Espanha, 492. A primeira a expulsão dos judeus da Espanha, lembrando, né? Parte desses judeus, 120 mil, vão para Portugal, mas vão para Portugal, vão para o norte da África. Vão para o norte da Itália também, na Sicília ali, ó. Vão para o norte da Itália e voltam para Israel. Isso. Olha só, você pode ver essa seta maior, eu não tenho como apontar para você, mas tem uma seta maior saindo da Espanha, né? Isso. Onde eles atravessam todo aquele mar ali e vão parar novamente no Oriente Médio. Voltando para Jerusalém, em 1492, já existiam judeus lá, nunca deixaram de existir, mas a comunidade judaica, sempre que ela se desfacela em algum lugar, ela busca retornar para a sua terra. Também esses judeus que voltaram para Israel vão para o Egito. No Egito, em Alexandria, existia uma grande escola, né, rabínica. Sim. Então os judeus vão para ali, vão para o Chipre, vão para outras regiões espalhadas pelo mundo ali, na Sicília, outros vão para a Grécia, né? Justamente. Vão para a Grécia. Existe
E aí Existe algo também ali, eles ó. trafegam entre o Império Otomano, ali já subindo para a Europa Isso, Oriental, né? Veja só, Shimon, ali, quando você vai no ano 1290, alguns judeus eles tiveram uma resistência muito grande na Inglaterra por causa dos protestantes, né? Sim. E eles disseram, a gente não quer esse povo aqui também, era a mesma coisa. E eles acabam indo pra França. Lembrando que os protestantes, no começo, né, dessa Existe um revolução, flerte, né? no começo dessa revolução, os protestantes também eram intolerantes. Isso. Tão intolerantes contra os católicos quanto os judeus. Qualquer outra manifestação religiosa era uma ameaça. Afinal de contas, quem eram os protestantes? Eles acabaram de deixar de ser católicos. Então a cultura, aquele protecionismo, aquela arrogância de que eu tenho a verdade do meu lado, né, ela também existiu no movimento protestante, que foi violento, né? O protestantismo, o catolicismo, ele não era o que nós conhecemos hoje, não é o que é hoje, né? O amor, Justamente. né? O respeito à religião, não, era a guerra. Eles morriam, eles matavam, eles guerreavam para defender a sua posição religiosa. Há uma seta faltando ali também, né, que o projetor desse mapa não fez, mas ali da Germânia, que é a Alemanha, existe um período que os judeus eles saem da Alemanha e também se encontram com os sefarades, é um período que nós tratamos em outro vídeo. São vários períodos, 1100, e eles 1348, também vão fazendo, 1510 e 1551, né, os judeus na Germânia, na França, 1182, 1306, 1321 e 1394. Veja que muitos judeus saem da França, porque a França foi altamente antissemita. Os judeus saem da França e vão para a Espanha. A França vivia também problemas políticos muito fortes, fome, né? Sim. Existia isso. Então, era um lugar, os judeus tiveram sempre uma dinâmica muito forte, empresarial, vamos dizer, tratando da época de hoje. Então, você empreender num país que não tem uma economia muito boa, né, uma economia quebrada, na verdade, como a França era no momento, era mais complicado. Então, era melhor sair, já que você não vive, então o judeu ele é o patrão em terra boa, entendeu? Em 1497, os judeus saem de Portugal, tem uma flechinha, alguns vêm para a América, outros vão para a Holanda, né? Os Países Baixos. Isso. Países Baixos, chama Países Baixos. Vão para os Países Baixos. Outros vão para a Inglaterra, 1290, são 1290, né? Eles são expulsos também da Inglaterra após aquela revolução religiosa, né? A reforma protestante. A cisão, né? A reforma protestante. A pré-reforma, né? A pré-reforma, ok. Saem da Espanha também, vão para o norte da Itália, né? Do território que nós conhecemos hoje como Itália. Engraçado, né? Na Espanha eles eram perseguidos, até falamos nas outras aulas, mas na Itália os judeus tinham espaço. Tinha espaço. Né? Nas terras do Papa. Na própria Roma, né? Então existe, naquele dicionário sefarade, nome de judeus italianos, entendeu? Que migraram também para o Brasil, né? Sim. Existem diversas dessas famílias que eram provenientes da Itália, onde também em algumas províncias da Itália, dessa que é a atual Itália, não encontraram espaço e acabaram migrando também posteriormente no Brasil Império. Né? Os judeus que vieram do Império Otomano, eles subiram, né? Foram parar na Polônia. Isso. Né? Aí judeus... a comunidade judaica na Polônia era muito grande e esses judeus na Segunda Guerra também foram muito perseguidos, né, pelos nazistas. Eles chegaram lá da Germânia, da Áustria, da Hungria, da Crimeia, da Lituânia. Isso. Né? Foram todas regiões onde os judeus se estabeleceram ali, né? E acabaram sendo expulsos também. Nesse momento ali, há muitas setas ali que indicam a Polônia, né? Porque tem a Bielorrússia, mas vai se formar também, quase depois desse momento, o movimento racídico ali, né? Ali você já tem uma ideia de como esses movimentos vão se fortificando, com a mistura com os povos daquela terra, com novas conversões, né? E aí se vão fazendo resgate, constituindo posteriormente comunidades fortes, entendeu? Isso é importante, esse mapa é importante por conta disso. Né? Você vai vendo como que quem deu certo fez e como quem deu errado fez. Justamente trazendo novamente
esse resgate cultural, entende? O que é muito importante. Por isso eu trouxe esse mapa para que nós comentássemos a respeito dele, entende? Não só dessa migração forçada, horas por uma desestabilização financeira de um país, horas por uma conversão forçada, mas também por lugares onde nós podemos se organizar nesse momento e posteriormente para as futuras gerações construir um movimento mais forte e culturalmente fortificado. Muito bem, então fica aqui esse mapa para que você examine e entenda um pouquinho dessa jornada judaica. Não só especificamente esse mapa representa os Bnei Anussim, os cristãos novos, mas também toda a migração judaica, né, vinda de Jerusalém, vinda de Israel após o ano 70, com a destruição do templo e 135 com o decreto de Adriano, que define, né, um êxodo judaico. Tem pessoas, eu sou do norte do Brasil, existem muitas pessoas, eu quero até trazer isso, que tem esses nomes de descendência polonês, Massajews, que são nomes bem complexos, que também descendem dessas misturas, né? E essas pessoas não sabem, mas elas carregam consigo um sangue judaico. Sim. Entende? Isso é importante falar, porque não é só a questão Bnei Anussim, é uma questão que há uma promessa para Abraão, que todas as nações da terra descenderiam dele. Então, eu encontrei muita gente com esses nomes, mas as pessoas realmente elas estão desligadas. Então, de repente, a pessoa passou por uma programação como essa e disse assim, mas eu não tenho descendência lusitana. Não é lusitana que chama, porque na ciência a gente chama lusitana, né? Sefarade, entendeu? Mas aí ela disse, mas meu nome, eu sou descendente de polonês, mas o que isso tem a ver com judaísmo? Mas tem tudo a ver. Entendeu? Os judeus lá estiveram, né? Sim. Nós temos vários momentos. O último momento da imigração judaica do norte da Europa, do leste europeu, é justamente na Segunda Guerra Mundial. Né? Após a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, houveram os pogroms naquele território, né? Rússia, Polônia, Ucrânia. Há migrações, né? Essas imigrações. E uma coisa muito importante, já nesse pós-Segunda Guerra, muita família vem pra cá e muda de nome pra Silva também. Também. Entendeu? Também modifica seus nomes. Fugindo da Segunda Guerra. Que aí são os judeus Ashkenazi. Isso. Tem os judeus Sefarad, que é Espanha e Portugal, né? Aquela região. Espanha e Portugal, Marrocos, a Holanda, né? Amsterdã e por aí vai. E os judeus Ashkenazi, que justamente estão no norte desse mapa lá, né? No norte da Europa. Norte e leste europeu. Ok? Bom, está aqui essa aula apresentando para você essa movimentação judaica, né, até 1497, 1551, foram até 1600, né, especificamente, de 1100 a 1600, mais ou menos as movimentações judaicas pelo mundo conhecido, Velho Mundo. O Velho né? Mundo. A Europa, o norte da África, a Ásia, né, o Oriente Médio, ok? Nós nos vemos na próxima aula.